Vamos falar sobre segurança, por isso que ele, Jonas Maia, daqui a pouquinho está em contato com a gente. Mas antes, te apresento números que revelam que mais de 68 milhões de brasileiros alegam conviver diariamente com o crime organizado no bairro onde moram. Te mostramos há pouco a manchete do jornal Folha de São Paulo, justamente destacando esse levantamento do Datafolha. Esse número representa 41% dos entrevistados. Temos aí, portanto, o destaque já no site da CNN Brasil e temos ele, Jonas Maia, também trazendo para a gente mais informações com relação a esse levantamento. Ele, Jonas, viu só? Te chamando aí em Brasília, com esse cenário encoberto aí na capital federal, temos aí os números, olha só. Cerca de 42 milhões de pessoas alegam viver em contextos onde o crime é visto como a força que regula a vida local. Esse levantamento, ali, Jonas, dá para a gente a dimensão do que é o crime organizado, a atuação do crime organizado aqui no Brasil. Seja bem-vindo, ali, Jonas, bom dia. Oi, Carol, obrigado, ótimo dia para você, nova semana para quem está acompanhando a gente. Não estou ali naquele cenário que a gente costuma aparecer por conta justamente desse frio, dessa neblina que tomou conta de Brasília hoje, justamente chegando agora para falar sobre esses dados. Por quê, Carol? Esses dados mostram a realidade e o dia a dia de muitos brasileiros aqui no nosso país, mas que muita gente do poder público finge que não vê, tapa até os olhos, porque a gente está mostrando aí com esse levantamento do Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que não é o crime do dia a dia, mas sim a presença do crime organizado, de grupos criminosos, de facções ali no dia a dia, de domingo a domingo, a presença na comunidade, nas ruas dos brasileiros, segundo esse levantamento aí que ouviu, e aponta que 68 milhões de brasileiros convivem com a presença das facções. E até tem um outro dado também divulgado pelo Datafolha e que já está no nosso site também, da CNN Brasil, que chama até um pouco mais de atenção na minha avaliação, de que essas pessoas dizem em relação à liberdade no dia de ir e vir, essa liberdade que muita gente não está tendo. E que nesse levantamento, nessa pesquisa, 75% das pessoas dizem que evitam circular por determinados locais para fugir da violência. É um número muito alto que chama a atenção e que está no radar das autoridades públicas aqui no Brasil, sejam elas municipais, estaduais ou também do governo federal, que a gente vai contar, inclusive, daqui a pouco, sobre um plano, um pacote do governo para limitar e para asfixiar financeiramente o crime organizado. Mas também há outros dados desse levantamento que apontam aí, por exemplo, também, que 35% dos entrevistados avaliam que os grupos influenciam nas decisões e regras do bairro. Isso significa, se a pessoa, por exemplo, que mora em uma comunidade ou uma cidade que é comandada pelo crime organizado, pelas facções daquele território, as pessoas têm que pedir autorização para sair, para chamar alguma visita, para ir na sua casa, dar uma satisfação àqueles líderes do grupo criminoso naquela região. 35% dos entrevistados dizem que sim, que influenciam. E há outro ponto também, até que é uma realidade que a gente vem acompanhando, a gente vê nos noticiários e que agora também está em dados. 12,5% sentem-se obrigados a contratar serviços, por exemplo, energia, internet, água, indicados pelo crime organizado. Tem que comprar daquela região, tem que comprar de determinada pessoa que o crime organizado está mandando. E é justamente aí que o crime organizado, as facções criminosas do Brasil, conseguem ganhar dinheiro e conseguem comandar aquele território, uma espécie de poder naquele momento, naquela região, naquela cidade ou até um bairro de uma cidade. E há um outro ponto também, que 9% alegam que serem compelidos a comprar marcas ou produtos específicos também por imposição dessas organizações, que aí no mercado que paga uma segurança para o crime organizado, que é ir numa padaria que foi aberta pela facção criminosa ali do bairro. Então, esses dados, Carol, muito alarmantes, que preocupam bastante, eles não são, inclusive, novos. A gente sabe que isso existe e o que o poder público tem feito e vai fazer, essa é a pergunta que a gente tem que cobrar para as autoridades, porque o crime organizado existe e agora os dados mostram também de forma no dia a dia, na rotina de todo brasileiro. Carol.
Esse foi um levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse levantamento foram ouvidas 2.004 pessoas em 137 cidades do país e para 41% dos brasileiros de 16 anos ou mais, eles afirmaram que notam a presença do crime organizado no bairro onde vivem. E aí eu chamo a atenção também para o que diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública com relação a esses dados, que eles evidenciam que a influência do crime sobre a vida do brasileiro não exige necessariamente uma presença ostensiva permanente com barricadas e homens armados visíveis o tempo todo. Essa percepção, de fato, no dia a dia, no andamento ali do cotidiano dos bairros, como o Eli Jonas destaca aqui pra gente. É levantamento que está em destaque também lá no site da CNN Brasil. Obrigada, viu, Eli Jonas? Daqui a pouquinho a gente conversa mais, falando mais sobre segurança pública aqui com a gente.